Boa noite, pessoal. Hoje é dia 17 de outubro de 2023 e hoje a gente está aqui recebendo com muita honra, com muita gratidão, o nosso amigo doutor André Anés, que de muito alegria, né, recebeu aqui esse convite para nos brindar com todo o seu conhecimento aí nessa matéria de hermenêutica, né? Então, como sempre tem sido aí ao longo de outras matérias, né, ao longo de outros anos, é um prazer receber você, viu, André? É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Isso aqui nos enriquece muito, né? O conteúdo do nosso curso enriquece bastante aqui para a vida dos nossos alunos e tenho a certeza que hoje também não vai ser diferente, né? Então, André, seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade aqui entre nós. Todos os alunos aqui fiquem à vontade também para perguntar. Hoje é o dia de aprender tudo e mais um pouco aqui com ele. Então, vamos lá, vamos aprender bastante aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e edificante para a gente. Maravilha. Rafael, mais uma vez, viu? Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês nesse curso que você tem organizado, se dedicado aí para capacitar a igreja, né? Eu quero desejar também uma ótima noite para todos, todas aí que estão aqui, que vão assistir posteriormente também, para a gente poder conversar um pouquinho nessa aula aí. Pelo que eu entendi, é uma aula inicial, né, da disciplina de hermenêutica. E quero, então, assim, nesse nosso encontro aqui, partilhar com vocês algumas coisas introdutórias, né, a respeito de hermenêutica, do que se trata, o que que é, quais são os principais dilemas, né, que essa disciplina teológica, mas também é uma disciplina filosófica, é importante lembrar isso, né? A questão do estudo da hermenêutica não é uma coisa restrita ao ambiente da teologia, mas ela está presente na filosofia e até mesmo no direito, né? Existe hermenêutica para interpretar lei, legislação, né? E então é uma disciplina fundamental, assim, não somente para a formação de vocês enquanto gente que está pensando teologia, mas para a vida de maneira ampla, né? As discussões hermenêuticas elas tocam muito aí a nossa realidade de maneira mais ampla. Bom, e eu pretendo fazer isso, como eu disse, de uma maneira introdutória, tentando trazer para vocês assim, né? O mais claro, o mais nítido possível, para vocês poderem iniciar essa jornada a respeito desse assunto. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês me confirmem se vocês estão conseguindo assistir ou enxergar bem aí. Então, beleza? Então, para título de informação, né? Estou me baseando aqui principalmente nessas duas obras, né? Novamente, obras introdutórias, e vou tentar, ao longo da nossa conversa, da nossa discussão, sinalizar algumas questões mais atuais a respeito desse assunto de hermenêutica, tá? Mas para começar, eu acho que vale para vocês adquirirem aí esse livro, que é um clássico, né? Entendes o que lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart, né, que é um texto aí que está sempre presente nos seminários, para quem está querendo entender e começar a aprender a respeito de hermenêutica. Tem esse texto do Graham Osborne, A Espiral Hermenêutica, já é uma abordagem mais ampla, mais robusta, academicamente um pouco mais sofisticado, né? Então, um mais introdutório, entendes o que lês, um mais parrudão, mais sofisticado, a espiral hermenêutica, e mesmo assim não é o mais avançado, tá? Existem coisas ainda mais interessantes do ponto de vista da história da interpretação, das interpretações, que daí ao longo da aula eu posso ir citando, compartilhando um pouquinho com vocês, tá? O que o Fee e o Stewart eles vão falar a respeito da questão da interpretação, porque estudar hermenêutica, o que que é? É estudar a ciência que trabalha a questão da interpretação, perfeito? Então, hermenêutica tem 100% a ver com interpretação.
Interpretação de um texto, interpretação de um fenômeno, interpretação de qualquer coisa. Né? No nosso caso aqui mais específico, a gente vai se debruçar mais sobre a interpretação bíblica. Mas hermenêutica é a ciência que estuda a arte de interpretar tudo, tá? Porque no final das contas, eu queria já dizer isso de bate-pronto, antes da gente citar aqui a citação do Entendes o que Lês, tudo é interpretação. Nós somos seres intérpretes, né? Interpretativos, né? Nós interpretamos a todo instante, a todo momento. Não há como ser humano sem interpretarmos. Então, na medida em que eu falo aqui para vocês, vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão interpretando aquilo que eu estou dizendo. Então, por maior que seja o meu esforço em ser claro para vocês, não há pureza. Sempre, obrigatoriamente, quem me escuta vai estar fazendo uma interpretação daquilo que eu estou dizendo. E isso vale para um texto, isso vale para a Bíblia, isso vale para um sermão que você escuta, isso vale para qualquer coisa. Então, a gente vai aqui nessa aula tentar discutir um pouquinho sobre essa coisa que é a interpretação, que está presente em absolutamente tudo, beleza? Então, o que o Phil e o Stuart vão dizer? Que o alvo de uma boa interpretação é simples: chegar ao significado claro do texto, né? Então, quando a gente pensa em texto, o que o Stuart está dizendo? Que a gente interpreta para tentar encontrar um significado claro desse texto, ter clareza, ter iluminação, né? E aí eles continuam. E o ingrediente mais importante para cumprir essa tarefa, e que nunca pode ser deixado de lado, é o bom senso suficientemente aguçado. O teste de uma boa interpretação está em saber se esta expõe o correto sentido do texto. Portanto, a interpretação correta tanto consola a mente, como pode também incitar ou irritar o coração, né? Então, o que eles estão dizendo aqui? Que existe um dos ingredientes fundamentais para a gente poder interpretar, é o bom senso aguçado. Então, quando você vem para um curso de teologia, estuda hermenêutica, você não está fazendo aquela interpretação do texto, da vida, cotidiana, corriqueira. Você, ao estudar hermenêutica, vai passar a ter um aguçamento, né, digamos assim, do seu instinto de intérprete. Você vai começar a fazer isso de uma maneira mais propositiva. Você vai fazer isso de uma maneira mais ativa. Você vai fazer isso sabendo o que você está interpretando. Então, não é aquela coisa, sabe, de escovar o dente. Todo mundo aqui escova o dente, mas quando a gente vai escovar o dente, a gente não fica pensando no que você tem que fazer para escovar o dente. Você pega a escova, passa a pasta e escova. E de repente esse processo de escovar o dente acabou, né? Agora, a gente não vai interpretar mais, na medida em que a gente estuda hermenêutica, como a gente escova o dente. A gente vai começar a interpretar sabendo o que a gente está interpretando, entendendo, discernindo esses processos e esmiuçando como essa coisa de interpretar ela acontece. Perfeito? E o Stuart e o Fee vão dizer que precisa de bom senso. Bom senso é um ingrediente necessário para a gente poder interpretar. E eles vão dizer que o teste de uma boa interpretação, né, está nessa tentativa de saber, de expor o correto sentido do texto, né? E a gente vai perceber que é difícil chegar nesse sentido correto do texto, porque a gente tem alguns muros a serem vencidos no processo de interpretação. Mas eu queria destacar desde já que bom senso, eu concordo com o Fico Stuart, é a ferramenta mais fundamental, é o ingrediente mais fundamental nesse processo. Se você não tiver bom senso, de pouco vai adiantar a muita técnica que você pode adquirir ao longo do caminho, tá bom? Então, guardem essa palavra-chave aqui, que bom senso é fundamental.
Qual a necessidade da gente interpretar? Por que a gente precisa fazer isso de uma maneira ativa, propositiva? Em primeiro lugar, né, vou colocar aqui algumas questões que vão incitar a gente a justificar a necessidade da hermenêutica. Primeiro, se o significado já está claro, por que interpretar? Esse é um ponto. Segunda pergunta, por que não ler simplesmente a Bíblia? Tem gente que fala, é só ler, está na Bíblia, né? Terceiro, o significado claro não surge de uma leitura simples? Perfeito? Essas questões introdutórias para a gente pensar a necessidade da hermenêutica. Quero tentar responder elas para vocês aqui. O significado já não está claro? Não está claro. Nada está claro. Tudo precisa ser devidamente interpretado. Não dá para você acessar a Bíblia e achar que com uma leitura simples você vai obter todas as respostas necessárias. Por que isso? Porque a Bíblia ela está a mais de 2000 anos de distância de todos nós aqui. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás da gente, né? Então, o significado de um texto de 2 milênios de distância não permite, não possibilita que uma leitura, digamos assim, simples, torne o significado desse texto claro para a gente. Então, a hermenêutica, a interpretação, ela se faz absolutamente necessária, tá bom? E aí, a gente precisa entender como esse processo interpretativo ele acontece. Esse processo interpretativo, ele tem algumas peças para que ele aconteça. A gente já sabe, porque eu falei aqui, que a gente tem o texto, a gente tem a Bíblia, que foi escrita há 2000 anos atrás. Perfeito? E a gente tem o leitor, que somos nós, que estamos aqui no século 21, 2023, 17 de outubro, às 19h50. Esse leitor, ele precisa interpretar esse texto que está há 2000 anos atrás. E aí surgem algumas questões que tornam a interpretação um desafio gigantesco. Quando nós lemos o texto, nós interpretamos. Toda leitura, como eu já disse para vocês, é uma interpretação. E no caso do texto bíblico, não é diferente. O texto bíblico, bem como qualquer outro tipo de texto, ele deve ser interpretado. Então, quando a gente lê o texto, quando a gente faz uma devocional, quando você lê um versículo, quando você escuta uma leitura da Bíblia Sagrada, você está obrigatoriamente interpretando. Não há uma leitura pura, não há uma leitura que cai do céu, não há uma hermenêutica, né, digamos assim, imaculada. Toda leitura é uma interpretação. Beleza, gente? Eu sei que isso talvez possa soar estranho, talvez para alguns de vocês, espero que não, mas se soar, é importante que essa estranheza seja discernida por você. Você tem que perceber essa estranheza e entender o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente projeta no texto que a gente está lendo o nosso entendimento. O nosso entendimento que está influenciado com uma série de questões. O lugar onde você nasceu, os textos que você já leu, o tipo de formação intelectual que você tem, o tipo de criação dos seus pais, a maneira como você lê o mundo, a sua cultura, a sua educação, tudo isso que faz você ser você está presente no processo de interpretação de um texto. E tudo isso que é você vai se chocar com aquilo que a gente fala de intenção
do autor, né? O que o autor quis dizer quando ele escreveu o que ele escreveu? Então, você tem a intenção do autor do texto e você tem você como leitor. Você, como leitor, está projetando nesse texto que está chegando até você todos os seus, entre aspas, aqui, tá? Não é uma coisa ruim, é o que é, os seus preconceitos. E cada um desses preconceitos interfere no processo interpretativo do texto que você está lendo. Beleza? Vamos piorar mais a coisa. Para tornar a hermenêutica ainda mais complexa, ainda mais difícil, ainda mais necessária. Olha só. Antes do texto virar texto, o que a gente tinha? A gente tinha um autor, certo? Que pensou coisas a respeito daquilo que posteriormente ele escreveria. Faz sentido para vocês? Então você tem Paulo, vamos pegar o Paulo aqui, né? Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, só um segundinho, deixa eu só colocar para não me atrapalhar aqui. Pronto. O Paulo de Tarso, ele, antes de escrever as suas cartas, ele pensou algo a respeito daquilo que escreveria para a igreja, a respeito do evangelho, a respeito de Jesus, etc, etc, etc. Perfeito? Paulo, um dia depois de ter pensado, ele escreveu. Esses escritos chegaram até nós, mais de 2000 anos depois. Paulo, depois dele ter pensado e escrito, Paulo morreu. Né? O Paulo não está aqui. O que Paulo deixou para a gente? Deixou para a gente um texto. Nesse texto, a gente diz que a gente está tentando encontrar a intenção do Paulo, a intenção do autor. A gente tem acesso à intenção do Paulo? Não temos. Por quê? Porque o Paulo morreu. A gente não tem acesso à mente de Paulo. Paulo, o que você quis dizer com predestinação? A gente não consegue fazer essa pergunta. O que a gente tem em mãos, o que é? É o texto. Esse texto, ele chega até nós e nós, leitores, lemos aquilo que Paulo escreveu. E a gente lê esse texto já cheio de pressupostos da nossa parte. Porque nós fomos criados numa cultura, formados de uma maneira, influenciados por uma série de correntes filosóficas, etc., até chegarmos nesse momento de lermos o texto. Estão percebendo a distância que existe entre nós e essa intenção originária do autor? Então, é por isso que hermenêutica é uma ciência necessária para que a gente consiga fazer um bom acesso do texto bíblico. Uma coisa importante, né, que eu quero destacar. A gente lê o texto de Paulo em grego? A gente lê o texto da Torá, da lei, do primeiro, né, ali do Primeiro Testamento em hebraico? Não. A gente lê em português, porque português é uma tradução desses textos nas suas línguas originárias. A tradução já é em si uma interpretação. E aí eu coloco mais um problema aqui. Olha lá, não temos acesso ao Paulo. O Paulo escreveu, alguém traduziu, ou muitas pessoas traduziram. O texto chega até nós 2000 anos depois. Nós temos cultura, pressupostos, uma série de dilemas, e a gente está tentando ler esse texto e tentando encontrar um sentido, digamos assim, razoável, né? Não vou nem ficar no Gordon e no Fee, que falam de um sentido claro. Eu acho que se a gente buscar um sentido razoável, já estamos aí num bom caminho. Estão entendendo o desafio como leitor
do leitor como intérprete que ele é esse o desafio que a hermenêutica se propõe a discutir, a tentar dar conta, a entender. Vamos dar alguns exemplos bíblicos, né, desses problemas. 1 Coríntios 14, de 34 a 35. O texto vai falar de mulheres que devem ficar em silêncio na igreja, né? Então, vale a pena a gente ler. Vamos ler esse texto. Se alguém quiser ler, pode ler aí também, viu? Pode abrir seu microfone e a gente faz essa leitura aí em conjunto. 1 Coríntios 14, 34, 35. Olha lá. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. E aí, gente? Olha só a dificuldade, hein? Como que a gente interpreta um texto desse? Tá na Bíblia, é bíblico, mas se aplica. A gente falou aqui, viu o Rafa comentando, chamando, se eu não me engano, foi a Viviane, né, de pastora. A Viviane é pastora. Como que a gente lida com um texto de Paulo que fala que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja? Como que a gente interpreta isso? Percebem a dificuldade? A distância que o texto está da gente? A dificuldade cultural? A cultura nossa é completamente diferente da cultura do Paulo, né? Vamos para outro texto, né? Só para exemplificar a dificuldade. 1 Coríntios 11 é o texto que fala, né, que a mulher deve permanecer com a cabeça coberta na igreja, né? Então, olha lá, vamos pegar o verso 13. Julguem entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Enfim, mulher com véu na igreja, com cabeça coberta, como que a gente lida com um texto desse? Vocês percebem a distância que existe entre o texto e o nosso mundo? A hermenêutica ela vai tentar lidar com essas questões, né? Quando a gente pensa a questão de batismos, né? Tem gente que batiza por imersão, gente que batiza por aspersão, tem gente que batiza cada tradição de um jeito diferente. Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com a teologia da prosperidade, né? Gente que usa textos do Antigo Testamento como mecanismos para a gente manipular as escrituras, para a gente poder se enriquecer com bênçãos do Antigo Testamento, se enriquecer financeiramente, materialmente, interpretações. Então, existem uma série de problemáticas quando a gente acessa os textos textos bíblicos para a gente tentar resolver, e isso envolve necessariamente o quê? Interpretação. Como a gente interpreta? Quais são as regras para eu poder fazer uma interpretação? Como que eu defino que texto que vale para mim hoje, que texto que não vale mais? Estão percebendo? Faz sentido para vocês que é problemático, que é uma questão aqui delicada e que a gente tem que tentar dar conta, né, desses dilemas? Esse é o ponto que eu estou querendo colocar para vocês aqui, que vocês vão se debruçar ao longo do semestre para tentar entender e encontrar os caminhos para isso. O que eu queria deixar, antes disso aqui, queria perguntar para vocês aí. Faz sentido essas dificuldades aqui? Alguém gostaria de reagir a essas dificuldades, a essas questões, tecer comentários a essa minha fala aqui introdutória? Para a gente abrir um diálogo, uma conversa?
Oi, André, posso? Pode, por favor, por favor. Nós vemos isso, nós temos essa dificuldade, né? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou com fone, não sei se eu Perfeitamente. preciso tirar. Ah, então ok. Tá ótimo. Nós temos essa dificuldade nos dias de hoje, como você sabiamente colocou, porque nós estamos muitos anos de diferença de quando aquilo foi escrito. Perfeito. E existem ministérios que até hoje a mulher ela não pode, ela não tem nenhum trabalho, ela não tem nenhuma voz, mas existem outros ministérios, como é o caso da minha igreja, onde eu sou pastora, como você também colocou, que tem esse entendimento. Então, assim, para quem foi escrito? O que, que é aquilo? É uma carta, então foi endereçada para alguém, foi endereçada para aquele momento. Então, é assim que a gente hoje, né, devagarinho vai entendendo aí os textos e trabalhando dentro do seu contexto, porque eu não posso pegar a Bíblia e pensar alguns versículos ao meu bel prazer, ou então levar tudo a ferro e fogo e falar, não, então agora todo mundo, todas as mulheres vão vir para a igreja, vão vir com o véu, vão vir com a cabeça, né, coberta, não, se tiver dúvida vai perguntar para o seu marido em casa. Então isso realmente para as pessoas que se achegam, eu vejo que é uma grande dificuldade. E até para a gente que já está há algum tempo, isso já não é tão fácil. Imagina para quem já está chegando, fica pior ainda. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Viviane, seu comentário. E graças a Deus aí pela sua comunidade, né? Que entendeu isso, né? Que fez esses avanços, né? Agora, eu queria destacar uma coisa no que você diz, Viviane. É, tanto você que interpreta dessa maneira, de modo a entender que não há problema nenhum da mulher ser pastora, falar, perguntar, atuar dentro da igreja local, como aquele tipo de igreja que acha que não, que a mulher não tem que falar, que tem que, né, seguir o que está na Bíblia, etc. e tal. Essas duas opções, é importante notar isso, ambas opções são interpretações. Interpretações. São interpretações da Bíblia. Não há, né? Deve ser dito isso, né? Não há pureza, não há alguém que entendeu exatamente na pureza, na essência daquilo que o texto quis dizer. Todos nós, independente do caminho que a gente escolha, nós estamos interpretando. Então, quem interpreta literalmente, e essa literalidade é uma escolha interpretativa, é o uso de um método interpretativo, é a literalidade, o que a letra está dizendo, o que está escrito no mínimo, nos mínimos detalhes. Você escolhe interpretar desse jeito, interpreta desse jeito, e a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode falar, a mulher não pode exercer ministério. Tá certo? É uma escolha interpretativa. Existem outras escolhas, que é a escolha de ler, interpretar, entender que, olha, isso não tem aplicabilidade para mim hoje, porque eu vou ler esse texto a partir de outros contextos, eu vou usar outros métodos de leitura para entender que sim, que a mulher pode sim ser pastora. Agora, tudo é interpretação. Eu queria muito que vocês tivessem esse discernimento, esse entendimento. Para quê? Para que vocês não caiam em um engodo, em uma mentira. Que mentira é essa? É a mentira de alguém achar que descobriu a essência do texto, né? Não há essa possibilidade, tá certo? Não há, porque tudo passa obrigatoriamente pelo processo interpretativo. E aí você tem interpretações melhores, interpretações piores, interpretações, digamos, medianas e bem passado, mal passado, ponto para menos, ponto para mal, ao ponto, mas tudo é interpretação, tá? É importante discernir e compreender isso. Porque senão vai chegar alguém e vai dizer para você, isso aqui é o que Deus está dizendo. Calma aí, complicado.
Não é o que Deus está dizendo, é o que você está interpretando daquilo que está no texto. Não vamos confundir o que Deus está dizendo com o que a gente interpreta do texto. São duas coisas diferentes, tá? E quando a gente transforma uma coisa igual à outra, faz com que uma coisa seja igual à outra, isso é um perigo. Porque daí eu começo a defender ideias que são interpretações minhas que eu jogo na conta de Deus disse. Aí isso aqui é perigoso. É essa lógica que vai produzir muita violência, né? E é isso que a gente quer evitar. Sérgio? Boa noite, Boa professor. Boa noite. noite a todos. Em cima dessa questão assim de interpretação, e seria legal se você pudesse interpretar o que eu vou falar. Esses dias, foi antes de ontem, inclusive eu estava vendo a reportagem, né, dessa guerra que está tendo lá em Jerusalém, tudo, né? E eles estão querendo abrir passagem através do Egito, né? E aí veio na minha cabeça, assim, eu pensando, né? Eu estava pensando, eu falei assim, que é engraçado, né? Que a Bíblia, ela relata que Jesus, ele foi, quando Jerusalém foi cativeiro no Egito, né? Foi preso lá no Egito e estava preso lá. Sim. E aí veio no meu coração como que os egípcios, tentando imaginar eu aqui fazendo, né? Como que eles interpretam a Bíblia, vendo que a Bíblia fala sobre a nação deles, que, que aprisionaram os hebreus. Não sei se você está dando para você entender. Hoje, Tô. nos dias de hoje, como que eles vê a Bíblia, ou se é uma Bíblia diferente, como que é interpretado isso? Como que eles recebem isso? É de um jeito E, a- muito, e muito, aí muito. minha cabeça entrou num parafuso que eu falei, Jesus, e eles estão querendo passar agora pelo Egito para poder chegar, né, os brasileiros sair, então Sim. passaram anos, mas só que isso está registrado, não tem como apagar. É uma questão, Sérgio, é uma questão geográfica, né? O Egito é uma nação que ela está num lugar estratégico ali, né? Para ser um lugar de refúgio, né? Em tempos de guerra, dentro do ambiente ali do que a gente chama de Palestina, Antigo Oriente Próximo, né? Que é onde está ali Israel, né? A Palestina hoje, né? A faixa de Gaza, tudo isso aí que a gente tem visto aí na TV, né? Em meio à guerra, né? Então, assim, tem uma questão geográfica, né, importante. E o texto bíblico, ele narra histórias que acontecem em uma determinada região geográfica. Então, os dilemas lá do passado acabam tendo conexões com alguns dilemas, né, geopolíticos contemporâneos, né? Não é necessariamente exatamente, não é igual, né, longe disso, mas tem uma questão geográfica, né? Como que o egípcio interpreta, né? Primeiro lugar, né? Ele não é cristão, né? Então já começa daí. Lembra que eu falei aqui atrás, ó? Eu falei que quando a gente interpreta, a gente tem a nossa cultura, a gente tem os nossos pressupostos, a gente tem os nossos preconceitos. Então, um egípcio, ele não acessa o texto bíblico do mesmo jeito que a gente. A gente acessa porque nós somos religiosos que cremos que esse texto ele tem algo de inspirado por Deus. Então já começa por aí. O egípcio, para ele, esse texto não é inspirado por Deus. Então ele não acessa o texto bíblico do mesmo modo que a gente. Ele nem se importa, né, a rigor com o texto bíblico da mesma maneira que a gente. Porque dentro da religião do Egito contemporâneo, né, que é, se eu não me engano, predominantemente muçulmano, ele tem outro texto sagrado, diferente do nosso, né? Então, há E agora, maneiras
o Alcorão, né? Alcorão. Então, a maneira como ele acessa, ele vai interpretar o nosso texto bíblico é completamente diferente da nossa interpretação, né? Embora ele possa entender, compreender, ele possa perceber algumas nuances, né? Ele vai ver aquilo de uma outra maneira, ele vai ver aquilo com outros óculos, né? Se entre a gente, ó, percebe o seguinte, Sérgio, se entre a gente que é cristão já há uma pluralidade gigantesca de interpretações, tá certo? É o que a gente está falando aqui, ó. A Viviane está numa igreja que ela é pastora. Irmãos presbiterianos do Brasil não aceitam pastora. Tem gente que batiza de um jeito, tem gente que batiza de outro, tem gente que interpreta de um jeito, tem gente que interpreta de outro, tem gente que tem uma confissão de fé X, tem outro que tem a Y, tem outro que tem a Z. Quantas denominações cristãs nós temos no Brasil? É assim, é de perder a conta. São inúmeras. Por que tem várias? Porque cada uma interpreta alguma coisa de um jeito particular, de um jeito diferente. Então, a gente está falando de cristãos brasileiros. Se você botar nessa sacola um cara do Egito, um indígena, um japonês, vixe, são lentes muito diversas. Então, isso que eu estou dizendo para vocês não é uma questão de, poxa, o professor acha que funciona assim. Não, é uma questão empírica. O processo interpretativo, ele está acontecendo em todas as instâncias, em todas as esferas que a gente imaginar. Entendeu, Sérgio? Então, assim, esse exercício seu é curioso, é legal, né? E do ponto de vista de análise, né? É interessante, é instigante, né? Mas você pode ter certeza que você vai se deparar com uma interpretação bem diferente da nossa. Aí pode-se dizer naquela passagem que começaram a interpretar em línguas diferentes e que Deus fez a confusão das línguas lá, não sei. Aí a gente já foi lá para Babel, né? Acho que você está se referindo a isso, Babel, lá no relato do Gênesis, né? Ali é um relato, né, que a gente tem do texto, né, que mostra, digamos assim, né, digamos o início, né, dessa pluralidade cultural, linguística, né, que a gente tem. E sem dúvida nenhuma, né, imagina só, alguém que nasceu num lugar em que só se fala japonês, a maneira de se pensar é completamente diferente de um lugar em que se fala português. Então, a nossa língua materna, a língua em que a gente cresce, em que a gente se desenvolve, ela impacta completamente a maneira como a gente interpreta texto, interpreta a vida, interpreta as coisas. Então, assim, em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que tudo é linguagem. A linguagem, ela está presente em tudo, né? Então é muito provável que você está me ouvindo aqui, talvez vocês estão tendo interpretações diferentes daquilo que eu estou falando para vocês. Então é importante o que é importante aqui, né? Como que a gente resolve isso? Vamos tentar resolver, é complexo, né? E uma vida só é pouco para resolver. Mas o que eu quero instigar vocês é terem consciência de que esse processo interpretativo ele está acontecendo. Quanto mais consciência a gente tiver disso, melhor será a nossa interpretação. Entende? Quanto mais eu tenho percepção de que isso está acontecendo, de que a interpretação, o processo interpretativo está em curso, maior será a nossa melhor será a nossa interpretação. O que é importante aqui, né? Eu queria começar a dar algumas dicas para vocês poderem, digamos assim, aguçar, né, a sensibilidade interpretativa de cada um de vocês. Coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro lugar, gênero literário. Gênero literário. Ora, o que é isso, André? O gênero literário
é o tipo de texto que nós estamos lendo. Ah, o meu gênero literário é a Bíblia. Errado. Errado, não é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de 66 livros escritos por autores diferentes, em períodos e épocas diferentes, em contextos econômicos, geográficos, sociais diferentes. E cada um desses textos, e muitas vezes dentro do mesmo livro, existem gêneros literários diferentes. Exemplos de gêneros literários. Já foi citado aqui. Carta. Carta de Paulo aos Romanos. Qual que é o gênero literário de Romanos? É uma carta. Como que você lê uma carta? Você não lê uma carta do mesmo jeito que você lê uma notícia de jornal, concordam comigo? Por quê? Porque a carta, ela tem um emissor e ela tem um destinatário. Tem alguém que escreve uma carta e você manda essa carta para um lugar. Então, a carta, ela é um gênero literário, é um tipo de texto específico. Então, quando Paulo escreve uma carta aos romanos, isso significa que ele não está escrevendo para mim e para você. Ele está escrevendo para a igreja que está em Roma. Ele está escrevendo para a igreja que está em Corinto. Ele está escrevendo para a igreja que está em Tessalônica. Ora, se ele escreveu para esses destinatários, ele não escreveu para Osasco, para o André que está em Osasco, para a igreja que está em Osasco. Ele não escreveu para a igreja que está em 2023. Estão percebendo? Então, a carta, ela tem uma série de particularidades que eu preciso considerar para conseguir discernir e entender esse texto. Às vezes eu recebo uma carta e eu respondo essa carta. Será que Paulo está escrevendo como uma resposta de alguma coisa que ele recebeu? Então, são questões para a gente pensar quando a gente pensa em cartas. Vamos para outro gênero literário. A gente olha lá no Gênesis, por exemplo, aquela história de José do Egito, lembram? José do Egito, José que foi vendido no Egito, que foi depois virou o braço direito do faraó. Ora, aquilo não é uma carta, aquilo é uma narrativa, é uma história, né? É uma história que está sendo narrada. Quando eu leio uma história, eu não leio uma história da mesma forma como eu leio um artigo científico. A história, ela tem personagens, ela tem narrador, ela tem enredo, ela tem começo, meio e fim, ela tem altos e baixos, percebem? Histórias são histórias em que elas são lidas por nós e escritas para produzir em nós emoções, aflições, medos, né? Então você está lendo uma história lá e de repente ele foi vendido como escravo, né? Lá para a terra do Egito. Aquilo gera em você o quê? Gera uma ansiedade. O que vai acontecer agora? Para onde que essa história está indo? Será que ele vai sobreviver? Será que ele não vai sobreviver? Será que vai ter algum herói nessa história? Quem que é o herói? Entende? Então, histórias. A gente tem outro gênero literário, poesia. Poesia. Você não lê um texto que diz assim: no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. O que isso quer dizer para vocês? Alguém gostaria de comentar? Quando você pensa nesse poema, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. De Carlos Drummond de Andrade. O que você entende? Alguém pode dizer? O que vem à sua cabeça? A primeira coisa que te ocorre quando você ouve isso que eu estou lendo aqui.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Sérgio? Ele poderia estar enfatizando a pedra como algum obstáculo, algum problema que para ultrapassar? Boa! Legal! A pedra para o Sérgio é um obstáculo, é alguma dificuldade que a gente tem que ultrapassar. É sobre isso que ele acha que o Carlos Drummond de Andrade está dizendo. Quem tem outra opinião? Viviane, quer falar? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O que te ocorre? O que você acha? O que você pensa? Parece, como que fala? Acho que é Gênesis, né? Que repete, que fala coisa repetitivo. É igual, praticamente igual o Sérgio falou, né? Está enfatizando algo. Existe algo ali, só que fica meio obscuro. Cadê o porquê que está essa repetição? Porque se a pessoa está repetindo, tem alguma coisa a ver. Agora o quê? Mas o que é a pedra para você? O que é o caminho para você? O que é isso aqui? O que você entende desse texto? Bom, trazendo para um entendimento único, né, meu, é o seguinte: você tem uma pedra no meio do caminho, então você já começa a pensar. Eu tenho um caminho a trilhar e ali tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho, então, pera, eu preciso, assim, eu estou sendo informada que existe algo que eu vou ter que passar, existe algo que vai acontecer comigo. Então eu já estou sendo pré-avisada do que eu vou ter que passar. Então, tipo, se vira aí para você conseguir passar por essa pedra, por esse caminho, vai pensando o que você vai fazer para você ultrapassar. Legal, legal. Então, olha só o que a Viviane está dizendo. Para ela, quando ela lê o texto, escuta, na verdade, aqui o texto, é uma constatação, né? O texto está avisando ela que vai ter uma pedra no meio do caminho, né? Interessante. Quem mais gostaria de comentar? André, quando você Diga. falou a pedra no meio do caminho, o caminho é Cristo. E a pedra é a rocha, que nós estamos firmados na rocha. Seria mais ou menos nesse sentido, o caminhar com Cristo e estarmos firmados nele. Não, como que o irmão chama? Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, é interpretação sua. Você está entendendo que o caminho é Jesus, que a pedra é a rocha, e você está indo embora nesse caminho aí, né? Esse texto é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? Assim, o que ela significa? Para o Carlinhos, chegou, apareceu que tinha a ver com Jesus. Jesus é o caminho, etc e tal, né? Então, assim, é a maneira como você está interpretando esse texto, tá percebendo? Olha o Emerson aqui. Qual o tamanho da pedra? Será uma dificuldade ou só uma observação? Vocês estão percebendo? O que eu estou querendo dizer para vocês? Qual que é a interpretação correta dessa poesia? Alguém quer responder? Ela é subjetiva, né? Ela pode Ótimo. ter diversas interpretações. Depende do contexto ou da situação que você está enfrentando. Pode ser uma dificuldade numa determinada situação, e outra pode ser só um aviso, ou para outra pessoa pode ser simplesmente ilustrativo. Ó, você vai passar por ali que vai ter uma pedra. Essa pedra nem exatamente ela precisa estar na sua frente, ela pode estar no caminho que você vai estar passando, mas não ser um obstáculo. Então, é muito subjetivo, dependendo da situação que a pessoa está passando. Foi o que eu entendo, né? Perfeito, Emerson. Perfeito. Por que é subjetivo? Tudo é subjetivo, tudo tem algum nível de subjetividade, mas de maneira muito particular, as poesias, elas são completamente subjetivas. Cada leitor aqui pode pegar esse texto e fazer dele o que quiser, tá certo? Porque a poesia, ela se utiliza de um tipo de linguagem em que você se abre para uma possibilidade quase que infinita de interpretações. Estão entendendo?
Isso é poesia. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. O que é a pedra? O que é o caminho? Sei lá, cada um vai entender de um jeito. Olha só, o Carlinhos entendeu, conseguiu ver Jesus aqui. Né? Eu jamais conseguiria ver Jesus aqui. Ele viu Jesus aqui, né? Ou porque, na verdade, a gente até tinha a possibilidade de ver Jesus, porque a gente é cristão e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, se há no meio do caminho há uma pedra, então no meio do caminho eu tinha Jesus. Enfim, percebe? Mas a pedra é uma dificuldade. Se eu perguntar para vocês qual que é a sua pedra que está no meio do caminho, ah, minha pedra é meu filho que não está passando de ano na escola. A minha pedra é um problema na igreja que eu estou enfrentando. A minha pedra é uma depressão. A minha pedra é uma enfermidade. A pedra é um milhão de coisas, pode ser a pedra. O que eu quero dizer para vocês? O gênero literário da poesia, eu leio diferente do que eu leio uma carta. Percebem? Aí o ponto chave aqui para vocês é o seguinte. Só um segundinho. Aí o ponto que eu estou querendo colocar para vocês aqui é o seguinte: a Bíblia possui poesia? Não é retórica a pergunta, podem responder. Sim. Um monte. Tem um monte de poesia na Bíblia, não tem? Salmos, poesia pura. Eclesiastes, poesia. Provérbios, poesia. Cantares, poesia. Canções que a gente tem na Bíblia, né? Que são poesias também, canções tá muito perto ali do gênero poético, né? A gente tem cânticos lá em Colossenses, a gente tem cântico em Filipenses, a gente tem poesia em Gênesis. Gênesis 1 e 2 é um texto poético narrativo. O ponto que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: como que a gente lê esses textos? A gente precisa considerar o gênero literário deles para a gente poder ler, né? Então, ó, carta, narrativa, poesia. Vamos mais um? Apocalipse. O Apocalipse de João, que está lá no finalzinho da nossa Bíblia, ele também é um gênero literário específico. É o gênero literário em que a gente utiliza ali uma série de simbologias, né? Enfim, como é que a gente lê esses símbolos? A gente precisa saber que a gente está lendo um Apocalipse. A partir desse pressuposto do gênero literário, isso vai aguçar a minha sensibilidade enquanto leitor, para eu poder interpretar de maneira mais adequada o texto. Estão percebendo? Então, saber identificar o gênero literário do texto que nós estamos lendo é decisivo para a gente poder ter uma boa interpretação. Caso contrário, a gente vai ter problema e dificuldade. Perfeito? Me fiz claro aqui? Deu para entender a questão do gênero literário? Perfeito. Maravilha. Então, por que de diferentes opções de interpretação? Porque cada tipo de gênero literário exige da gente um tipo de interpretação específica. E mesmo em relação ao mesmo tipo de texto, a gente pode ter opções variadas de interpretação. Então, eu posso interpretar esse texto a partir de uma interpretação, digamos, literalista. Eu posso usar um método de análise literária. Eu posso usar um método histórico-crítico, histórico-gramatical, e por aí vai. Existem diversos modos para eu interpretar e usar de métodos para interpretação de texto, certo? O que é importante aqui para aguçar a nossa sensibilidade? Novamente, gênero literário,
entender que existem diversos tipos de interpretação, bons julgamentos. É importante que eu faça bons julgamentos para poder escolher os melhores caminhos. Bom senso é fundamental. Bom senso, gente. Bom senso. Está lendo um texto da lei do Levítico que está dizendo que não pode comer camarão. Gente, é razoável a gente interpretar esse texto literalmente e achar que a gente não pode comer camarão hoje, aqui, 17 de outubro de 2023, às 20h33? É de bom senso isso? Parece razoável? Parece para vocês? O que vocês acham? Não parece razoável Parece. e a gente vê muito, né? As Muito. pessoas trazendo assim diversas partes da Bíblia como regra de fé, e aí eu falo, é texto fora de contexto, é pretexto para heresia, e vai um bando de gente seguindo e nem sabe o que é, repete o que foi falado. Exatamente. Complicado. O Levítico, né? Vou colocar outra questão aqui, polêmica talvez, tá? Mas eu vou colocar só para provocar vocês, para instigar o raciocínio, né? Tem um dado texto lá do Levítico, né? Lá no capítulo 19, que fala que a gente não deve marcar o nosso corpo, né? Algumas traduções vêm como tatuagem. Eu sou pastor de uma igreja, vou fazer um exercício aqui, tá? Eu sou pastor de uma igreja, aí vem uma mulher de 27 anos e ela fala assim, pastor, eu fiz um golfinho aqui no meu pulso, um golfinho, porque eu gosto de golfinho. É razoável, é de bom senso eu dizer que ela está em pecado porque o texto de o Levítico fala que não pode marcar o corpo? O que vocês acham? Bom, com base em Levítico, não. Porque o texto de Levítico ele foi escrito para uma época e para uma determinada situação que o povo estava vivendo, né? O povo ali estava sendo instruído a não cometer certos tipos de atitudes que os outros povos cometiam que Deus não aprovava. Né? Então, não tem a ver essa parte de Levítico com o tempo que a gente está vivendo hoje, isso que eu entendo. Legal, legal. O que você está trazendo, né, Emerson? Poxa, olha, André, é um texto religioso, um texto da época de 2000 anos atrás, mais, né? É um texto para o povo, de como eles tinham que se relacionar com outros povos do ponto de vista religioso. O marcar o corpo ali tem conexão com rituais religiosos que outros povos faziam, que o povo de Deus não deveria fazer, para ele não ser igualado a esses outros povos pagãos que não tinham nada a ver com o povo de Deus. O que tem a ver? Mas olha só, o exercício que a gente está fazendo, né? O que tem a ver esse texto com uma menina aqui falando que quer fazer uma tatuagem de um golfinho? Vocês estão percebendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Você não precisa ser exegeta, não precisa ser hebraísta, não precisa ser doutor em teologia para perceber que tem alguma coisa de errado. Né? Que eu dizer para ela assim, você está em pecado porque Levítico fala que não pode fazer tatuagem. Vocês estão percebendo que há um distanciamento enorme? Então, assim, um pouco de bom senso ajuda a gente a perceber que as coisas a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar, né? Acho que a Gislaine tinha erguido a mão para falar. Ou, acho que era o Sérgio. Vai lá, Sérgio. Então, aí eu tive uma experiência, não foi assim com tatuagens, negócio, mas acho que não foi na Sexta-feira Santa, tal, que eu não recordo, não lembro, né? Uma pessoa que quase brigou comigo por causa de que não podia comer carne, que não sei o quê, né? E aí eu fiquei, né? Eu respeitei, eu falei, não, tá tudo certo, mas na crença dela,
no acreditar dela ela foi muito enfática, né? Que não come carne, não come carne, não come carne. Eu falei, tá tudo certo. É isso aí. Normalmente isso aí acontece na tal da Sexta-feira Santa, né? No nosso calendário, né? Da Páscoa, né? Há essa tradição católica do não comer carne nesse dia, né? É uma interpretação. Vocês percebem? A gente interpreta de outro jeito. O ponto Geralmente, na Sexta-feira Santa, eu não como bacalhau. Aliás, acho que você come bacalhau, né? Não, eu não como por causa do preço, eu deixo passar. Ah, tá. Mas é isso, são interpretações. Agora, quando a gente tem bom senso, a gente corre menos o risco de fazer uma má interpretação, entendem? Porque senão a gente começa a fazer loucuras, né? A gente começa a colocar véu na cabeça das mulheres na igreja, a gente obriga o pessoal a não comer, a guardar o sábado, a gente ensina a não comer camarão, a gente ensina a não comer carne de porco, a gente ensina que as mulheres não podem usar calça, vocês entendem? A gente vai, essas interpretações todas, elas carecem do quê? Bons julgamentos, de bom senso, né? De percepções mínimas a respeito do texto que devem ser consideradas, né? Para a gente não fazer uma aplicação do texto, sabe? É tipo copia e cola, né? Literal, e gerar problemas, gerar dificuldades, né? Para a gente poder, enfim, viver a nossa realidade de comunidade de fé de maneira saudável. Diga, Sérgio. Professor, até na vestimenta, né? E na vestimenta antes, né? Na época, a vestimenta do homem, aqui no Brasil mesmo, que tem igrejas que coloca paletó, você imagina nesse calorzão e vai esquentar mais você de paletó e gravata, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, quando vocês forem estudar, adentrar o universo da hermenêutica, eu tenho certeza que o Rafael vai conduzir vocês para compreender uma série de questões técnicas importantes, né, desse processo todo. Mas nunca se esqueçam disso. O bom senso, leia o texto e pense de maneira crítica. Puxa, como que eu aplico isso? Faz sentido eu assumir isso aqui de maneira literal? Não. Isso vale, isso não vale. O próprio bom senso, uma leitura que considere gênero literário, a possibilidade de várias interpretações, bons julgamentos, bons senso, ajuda muito a gente diferenciar uma leitura boa de uma leitura ruim, tá certo? Isso é muito importante, muito importante. Vamos tentar entender também aqui a questão da natureza das escrituras, o tipo de texto que a gente tem em mãos, né? O texto bíblico para a gente, ele possui duas naturezas, né? Uma, a gente entende que ela é divina, no sentido de que esse texto a gente considera na nossa tradição que ele é inspirado por Deus, mas ele é ao mesmo tempo humano. É um texto escrito por quem? Por homens. Então ele tem uma particularidade histórica. A gente nunca pode se esquecer disso. O texto é inspirado, mas ele não é psicografado, né? O texto não baixou, não fez um download em um ser humano. Esse ser humano que escreveu, ele foi inspirado por Deus, mas Deus levou em conta a sua humanidade, levou em conta, né, o seu estilo, levou em conta a sua personalidade, né? E isso tudo deve ser considerado. Quando a gente enfatiza por demais essa questão da relevância eterna do texto, e isso muitas vezes acontece, né? A pessoa fala assim, né? Ah, isso aqui é bíblico, né? Isso aqui é a palavra de Deus. Ela está enfatizando o quê? Está enfatizando o aspecto da natureza divina do texto, o fato dele ser inspirado por Deus. Quando isso é por demais enfatizado, a gente se esquece de algumas coisas que a gente não podia se esquecer.
para a gente não ter problema. E eu queria aqui, nessa primeira aula sobre hermenêutica, enfatizar para vocês, né? Lembrem-se, a Bíblia, o fato dela ser inspirada, não torna a Bíblia uma coletânea de proposições a serem cridas. O que eu quero dizer com isso? Gente, a Bíblia não é uma teologia sistemática. A Bíblia não é uma confissão de fé. A Bíblia não é uma confissão doutrinária. A Bíblia não é isso. Nunca se esqueçam disso. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros com gêneros literários diversos, escritas em tempos diferentes, em épocas distintas, por autores diferentes. Então, não transformem a Bíblia em uma coletânea de doutrinas. Isso não é a Bíblia. Doutrinas são doutrinas, teologias são teologias, teologias sistemáticas são teologias sistemáticas. A Bíblia não é uma coletânea de proposições. Beleza? Segundo, a Bíblia não é uma coletânea de imperativos a serem obedecidos. Não transforme a Bíblia em uma coleção de mandamentos, de leis. A Bíblia tem mandamentos, a Bíblia tem leis em alguns lugares, mas ela não é uma coletânea de imperativos. A Bíblia tem história, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem oração, a Bíblia tem apocalipse, a Bíblia tem parábola. Então, não dá para transformar a Bíblia, né, numa coletânea de imperativos, tá certo? Quando a gente faz isso, a gente arruma para a cabeça, a gente faz bagunça, a gente arruma problema, né? E a gente tem dificuldades em entender aquilo que pode ser aplicado daquilo que não pode ser aplicado. Então, levem em conta esses dois pontos. A Bíblia não é uma coletânea de proposições e ela não é uma coletânea de imperativos. Eu queria separar aqui para vocês perceberem, né, o quão problemático é essas questões. Deuteronômio 22, de 5 a 12. Quem poderia ler para a gente Deuteronômio 22, de 5 a 12, aí, para a gente poder fazer um exercício aqui? Alguém? Não, democraticamente eu vou pedir para alguém, hein? Pastora Viviane, poderia ler para a gente? Oi, estou aqui, deixa eu abrir aqui. Tá, Deuteronômio 22, de 5 a 12. Cadê o Deuteronômio da minha Bíblia? Deuteronômio 22? Isso. De 2 a 12. De 5 a 12. De 5 a 12. Cadê a versão que eu gosto aqui? Que tem tanta coisa aqui que eu já estou meio perdida. Se tiver NVI, acho que funciona bem. NVI é melhor. Então, deixa eu pegar aqui. NVI. Acho que foi para NVI, sim. Versículo 5. Isso. Deixa eu só ver. Deuteronômio 22, certinho. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixar a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar
como o fruto da vinha, estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturado no mesmo tecido. Faça borlas no quadro, pontas de manto que você usa para cobrir-se. Perfeito. Olha só que interessante, né? Esse texto aqui, né? É um texto que fala sobre roupa de mulher e de homem. É um texto que fala sobre você pegar ali o ninho de pássaros, né? E você tem a mãe, você tem os filhotes, o que você pode ou não pode pegar para você ter vida longa. Como que você constrói uma casa, não plantar 2 tipos de sementes, não arar a terra, né, usando boi e jumento sob o mesmo jugo, não usar roupa de lã e linho ao mesmo tempo. Ora, o que eu aplico, o que eu não aplico aqui na minha vida, né, no meu dia a dia, né, como palavra de Deus, como lei de Deus para mim. Percebem como é complexo, como é difícil, como a gente pode se enganar, como tem coisas que não fazem sequer sentido para a gente? Então, a Bíblia, ela é complexa. Ela tem tudo isso aqui. Eu não posso acatar tudo isso como uma coletânea de imperativos. Eu não posso acatar tudo isso aqui como uma coletânea de proposições. Senão, eu não vou poder usar nem determinadas roupas que já tiverem lã e linho juntas. Senão, eu não vou poder construir a minha casa sem um determinado parapeito. Senão, percebe? O que é roupa de homem? O que é roupa de mulher? Calça, agora é roupa de mulher e de homem. Antigamente não era. Na Escócia, homem usa saia. Então, assim, vocês estão percebendo como a coisa é complexa e a hermenêutica, ela é essa ciência, essa arte que vai me ajudar a tentar encontrar os caminhos para uma boa interpretação, tá certo? Senão, a gente vai ter problemas e dificuldades. E aí, a gente não pode esquecer o lado humano da Bíblia, né? Que, como eu disse, o texto bíblico, ele está sendo escrito por alguém que está querendo usar todos os tipos de comunicação disponíveis. Então, se eu tenho à disposição histórias narrativas, eu vou usar histórias narrativas. Se eu tenho à disposição crônicas, eu vou usar crônicas para poder entender e ler ali, escrever o meu texto. Se eu tenho poesia, eu vou usar poesia. Se eu tenho lei, eu vou usar lei. Então, a Bíblia está carregada de quais gêneros literários? Não tem o gênero literário de Deus. São os gêneros literários disponíveis para o autor que está escrevendo a Bíblia, né? Provérbios, parábolas, cartas, sermões, apocalipses, oráculos proféticos. Tudo isso deve ser considerado para a gente poder fazer uma boa interpretação das Escrituras, tá certo? Se a gente não perceber esse lado humano, a gente vai se atrapalhar e vai ficar colocando na conta de Deus coisa que não poderia estar na conta de Deus. Outro elemento aqui sobre essa questão do lado humano, que a palavra de Deus, ela em primeiro lugar, foi palavra de Deus para aqueles que leram o texto lá atrás, na antiguidade. Então é importante a gente entender o seguinte, que a gente tem que tentar escutar a palavra de Deus em primeiro lugar, que eles ouviram lá. Então, quando eu leio esse texto falando a respeito das sementes de Deuteronômio, eu preciso entender o seguinte, o que esse pessoal entendeu lá atrás? Que cultura era essa? Era uma cultura agrícola, que dependia do plantio, que dependia da terra, que dependia disso para poder sobreviver. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender o que o texto quis dizer lá para eles. Entenderam? Quando Paulo fala assim, que as mulheres não usem, não falem na igreja, que mulheres são essas que estão lendo a carta de Paulo? Então, eu entender o que essas mulheres entenderam quando elas leram a carta de Paulo é fundamental
para eu conseguir tentar acessar o texto. E como que chama esse processo, né? Isso é o que a gente chama de exegese. A exegese é a tentativa de entender o texto e a maneira como ele foi interpretado lá atrás, não para mim aqui. Num segundo momento, eu vou tentar fazer um outro exercício. Eu vou tentar ouvir essa mesma palavra aqui atualmente. E aí, normalmente, né, alguns vão fazer essa separação, né? Que entender o que o texto quis dizer lá atrás é exegese, e entender o que o texto quer dizer agora, para mim, é hermenêutica, interpretação. Mas é correto a gente entender que esses dois processos, eles estão debaixo do guarda-chuva do que a gente chama de hermenêutica, do que a gente chama de interpretação, tá bom? Mas estão percebendo que a gente precisa interpretar, entender esse lado humano, ou seja, o que esse texto quer dizer para aquela comunidade lá de trás e o que eu posso aprender com esse texto hoje, aqui e agora. Então, a hermenêutica, ela é a soma de todas essas ferramentas. Gênero literário, tá certo? Gênero literário, qual que é esse gênero? Compreender o que o texto quis dizer lá atrás, como ele era interpretado lá atrás, e tentar ouvir e aprender com o texto aqui e agora. Tudo isso é hermenêutica. Exegese, de maneira mais específica, né? O Phil e Stuart vão definir assim: é a tentativa de escutar a palavra de Deus, né? A palavra, do mesmo modo que os destinatários originais devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Então, essa tentativa de descobrir como esse texto ele reverberou no coração daqueles primeiros destinatários é o que a gente chama de exegese. Sabe quando a gente fala assim? O que Jesus queria dizer com aquilo foi: naquele tempo tinha um costume de, o contexto disso aqui é esse. Isso tudo é um exercício que a gente faz, que a gente chama de exercício exegético, né? E a questão é que a gente está tentando trabalhar separando eles lá do passado de nós aqui agora. Então, isso significa o quê? Pensar exegeticamente. Pensar exegeticamente, né? Então, a gente tenta fazer isso. Um estudo aqui, uma análise importante, né? É 1 Tessalonicenses 5:22. Quem pode ler para a gente 1 Tessalonicenses 5:22? Sérgio, pode? Posso. Lê para a gente aí. 1 Tessalonicenses, né? Isso, 5:22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso. Distanciai-vos, né, de toda aparência do mal, né? Se você pegar só esse versículo sozinho, você pode aplicar ele para qualquer coisa que você quiser na vida? Sim. Tipo, você pode pegar, chegar lá, você está passando na frente do cinema e você vê um filme de terror. Aí você fala assim: nossa, eu não posso assistir esse filme porque Deus falou para se afastar de toda aparência do mal. Pode? É isso que o autor quis dizer nessa época? Não. Não é, tá certo? Então, você não pode pincelar esse texto, né? E aplicar para qualquer coisa de maneira genérica na vida, no dia a dia, né? Por quê? Porque pensar exegeticamente envolve você pensar esse texto
dentro do contexto da maneira como ele foi escrito para aquela época. E esse texto, ele está escrito dentro de um todo. E esse todo em que está sendo trabalhado a questão de profecias. É isso que Paulo está trabalhando em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Então, fugir da aparência do mal diz respeito à questão dos dons, do carisma e, de maneira muito particular, a questão de profecia. Então, isso é exegese. É entender o que o texto quer dizer para essas pessoas na época em que elas foram escritas, tendo em vista o texto como um todo. Isso é fundamental. Segundo lugar aqui que eu queria destacar para esse pensamento exegético é não começar estudando os especialistas. Marcos 10, 24 a 25 fala do jovem rico, né? E chega um dado momento em que Jesus fala assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, às vezes, a gente corre o risco de ir para algum especialista, algum comentarista, né? E tem uma falácia de que esse texto fala, né? Na verdade, né? Que a agulha ela era o fundo de um lugar em que o camelo ele ficava ali, né? Ele ficava apertadinho, mas que era possível passar, né? E esse tipo de análise ela é equivocada porque não há evidência histórica nenhuma de que havia, de fato, aí o fundo de uma agulha que cabia um camelo. Ou seja, o que Jesus quis dizer quando ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é que é impossível um rico entrar no reino dos céus, né? Porque é agulha mesmo, e camelo, então não cabe, né? É isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse isso, né? Para a época dele, naquele contexto, entendem? Então, pensar exegeticamente significa o quê? Significa pensar aquilo que o texto significou para os seus destinatários originais e lá para trás. É isso que significa, né? Aí o Fio e o Stuart vão dizer assim: a chave para uma boa exegese e, portanto, para uma leitura mais inteligente da Bíblia é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer as perguntas certas ao texto. Eu queria destacar isso. Façam perguntas para o texto. A hermenêutica ela tem que te provocar a fazer boas perguntas, né? Nunca se esqueçam desse ponto, né? A interpretação, ela nasce do fazer boas perguntas. Na medida em que a gente faz boas perguntas, nós somos capazes de lermos o texto com uma atenção diferenciada, com uma atenção específica. Lermos o texto com maior bom senso, para que a gente consiga e seja capaz de analisar o que esse texto significou e conseguirmos fazer a ponte. O que esse texto significou e o que ele pode significar para mim, leitor, né? Então, eu queria terminar a aula de hoje, né, antes da gente abrir aqui para o nosso debate, para questões, sinalizando isso. Quando você ler a Bíblia, nunca se esqueça de perguntar ao texto. Então, Paulo está dizendo que ele está escrevendo essa carta porque alguns da casa de Cloé disseram para ele alguma coisa. O que disseram para Paulo? Por que Paulo está motivado a escrever essa carta? Por que Paulo está falando sobre esse assunto? Por que esse assunto é caro e importante para o Paulo? Por que esse texto foi escrito aqui no comecinho da carta e não lá no final? Por que Paulo está enfatizando isso? Por que Paulo usa essa palavra? Entendem? Quanto mais perguntas a gente fizer ao texto, mais adequada vai ser a nossa leitura, né? Isso vale para o Paulo, para a carta, isso vale para a lei, isso vale para a poesia, isso vale para qualquer tipo de gênero literário. Então, em suma, o que eu queria dizer para vocês aqui nessa noite?
A hermenêutica, ela é a ciência da interpretação. Ela é a arte de interpretar. E quanto mais ferramentas a gente tiver à nossa disposição, melhor vai ser a nossa interpretação. Quanto mais aguçado for o nosso bom senso, melhor será a nossa interpretação. Quanto mais munidos de técnica a gente estiver, melhor será a nossa interpretação. Quanto mais eu souber sobre o contexto histórico, melhor será a minha interpretação. Quanto mais eu souber sobre a língua original, melhor será a minha interpretação. Agora, quais são as possibilidades interpretativas? Inúmeras, várias. Cada técnica que a gente aplicar na interpretação vai tornar a nossa interpretação mais sofisticada, mais interessante, melhor, mais distante de interpretações ruins, de interpretações superficiais, mais próximas de interpretações do ponto de vista acadêmico, técnico, mais sofisticadas, mais adequadas, que fazem mais sentido para o nosso tempo. Então, isso é hermenêutica. É a gente conseguir superar, né, para usar a poesia do Carlos Drummond, né, essas pedras que nos distanciam do texto, superar esses desafios para que a gente consiga acessar de maneira mais adequada, mais sensível, mais adequada do ponto de vista histórico em que a gente está, os textos da Bíblia, para a gente poder fazer uma boa interpretação, ter boas aplicações e fazer um bom uso das Escrituras para cada um de nós. Tá certo, gente? Eu queria abrir aqui, me colocar à disposição de vocês, para a gente poder, quem sabe, fazer um debate, tentar esclarecer algumas dúvidas, e eu sei que vocês vão ter ainda um semestre inteiro aí para pensar o assunto, para pensar a arte de interpretar, mas queria dar essas pinceladas introdutórias, iniciais, para vocês entenderem do que a interpretação, do que a hermenêutica ela trata. Então, não, se eu fosse resumir a aula, talvez, aqui, esse nosso encontro, eu diria isso. Não se iludam. Todos nós estamos interpretando. Tem interpretações boas, tem interpretações ruins, tem interpretações mais ou menos. Mas todos nós estamos interpretando. Então, quanto mais vocês estudarem a arte de interpretar, vocês serão hábeis a fazerem melhores interpretações. Tá certo? Isso vale para qualquer tipo de texto, inclusive a Bíblia. Com o agravante de que a Bíblia, às vezes, a gente pode fazer uma interpretação ruim e dizer que foi Deus que disse. Isso é perigoso, isso é complicado, né? Não caiam nessa. Tudo é interpretação. Cabe a gente sermos os melhores intérpretes possíveis, né? Por isso que a gente tem que estudar o resto da vida aí, para a gente poder fazer um bom trabalho e não fazer bobagem no caminho. E aí, pessoal, vamos aproveitar aí agora. É hora da gente sabatinar o André, de provocar ele também. Alguém quer trazer? Carlinhos? Quer falar, Carlinhos? O Rafa, Oi? essa aula foi assim, ela foi interessante porque abriu vários leques, porque muitas coisas que eu já tinha ouvido, muitos têm ouvido, fugia muito do contexto, né? Uhum. E com a explicação que nós tivemos hoje, abre o leque Abre o para a leque. gente buscar mais e não cair no engano, né? Sim, É sim. interessante. É uma aula que eu vou assistir de novo. É isso aí. Quantas vezes for necessário, Carlinhos. E abre o leque e nos Vai ser para provoca, sempre, né? para sair do comodismo, né? De achar que às vezes a nossa própria interpretação é a mais correta, né? E impor ela sobre as demais. Gostei muito da sua fala, viu, Carlinhos? Esse negócio de abrir o leque é isso aí mesmo. É abrir o leque. Porque quando a gente abre o leque,
a gente fica muito mais humilde. Percebe? Porque imagina só, se eu, André, interpreto a Bíblia e acho que a minha interpretação é a única válida, você acha que isso vai gerar o quê? Problema ou não? Com certeza. Muito problema. Além do mais, eu, André, eu vou ser um baita de um arrogante, de um soberbo, achando que eu tenho a interpretação suprema das coisas. E isso se torna ainda mais perigoso na medida em que eu falo que essa interpretação é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, deixa ela quietinha lá. Quando eu acesso a palavra de Deus e leio e interpreto, a minha interpretação é a minha interpretação. Então, o que a gente tem que ter, Carlinhos? A gente tem que ter esse leque aberto. Porque quanto mais interpretações eu tiver na minha frente e conseguir perceber elas, melhor eu vou estar, né? mais capacitado eu vou ser para escolher os caminhos mais razoáveis, mais adequados, mais elegantes, com mais bom senso. E desprezar aqueles que são complicados, aqueles que são esquisitos, aqueles que são estranhos, né? Isso é importante, isso é importante. Então, eu gostei dessa expressão sua aí de abrir o leque. Eu acho que isso é fundamental. Amém. Boa, Porque tem uma passagem na Carlinhos. Bíblia que eu vi ela das duas formas, né, Rafa e André? É a passagem de Jonas. Aí eu me questiono direto. Eu gosto das duas versões que eu já vi. Tem passagem que muitas condenam Jonas como covarde, como traidor, como medroso, que ele não queria fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas tem outra passagem que até o filho da Aldete pegou uma vez. Jonas, ele não foi desobediente, não foi covarde. Cai onde o André explicou, foi explicado para nós hoje. Jonas, ele foi usado por Deus. Tem duas interpretações para esse estudo também. Tem mais, cada uma vai puxando a outra. Tem ele como se acovardou, não queria ir, e tem como ele foi predestinado a ser usado por Deus naquele barco para falar de Jesus para aquelas pessoas. Boa, boa, legal, meu. Ó, e isso aqui dá um exercício interessante, né? Jonas, olha quantas possibilidades de interpretação que a gente tem para entender o profeta Jonas. Não tem um monte? Tem um monte. Agora o ponto é o seguinte: o fato de você ter esse leque aberto não é ruim, porque a gente se enriquece com essa pluralidade de interpretações. A gente se enriquece podendo ver a história de vários pontos de vista, de vários ângulos, né? Então é legal que o Carlinhos ele enxergou uma coisa que o André não enxergou. É legal que o André enxergou uma coisa que o Faraone não enxergou. E a gente percebendo e somando as coisas fica muito mais interessante. O problema é quando eu enxerguei uma coisa e eu acho que só pode valer o que eu enxerguei. Aí a interpretação do Carlinhos ela não pode valer nada, do Faraone não pode valer nada, do Sérgio não pode valer nada, só a minha que vale. Aí que a gente entra em problemas, aí que entra as encrencas, aí que entra as brigas, aí que a igreja divide, aí que como dizem, né? O couro canta, né? O chicote estrala e aí o negócio fica feio. Né? Muito bem. E aí, alguém mais? Rafa, Oi. agradecer aí ao André, professor, que essa aula foi muito proveitosa, foi muito... Abre, né, aquele cuidado de quando geralmente a gente vai ler a Bíblia e ler assim numa velocidade um pouquinho mais rápida. Então, essa aula ela trouxe uma concepção de a gente, pelo menos para mim, né, quando lê os versículos, lê com mais calma, analisando, buscando essa interpretação. Então, foi muito interessante. Sem pressa, né, Sérgio? Sem pressa, porque a gente faz praticamente, não pode entrar no automático, né? Que o automático é que nos leva a nós não ter essa percepção Sem dúvida. de interpretação. E ó, eu volto a destacar uma leitura atenta, um português bem interpretado
e uma bela dose de bom senso, gente, olha, é 50% do caminho andado, viu? Já ajuda demais, né? Claro, vocês vão aprender aqui a fazer exegese, vocês vão aprender um pouquinho de línguas originais, vocês vão aprender um monte de coisa que vai ajudar muito. Mas, novamente, uma leitura pausada, leia o texto inteiro, leia a carta inteira, leia o capítulo todo, atenção e bom senso já ajuda muito, muito mesmo. Não faz mal para ninguém, né? Para ninguém. Eu tinha um professor que falava assim: leia as vírgulas falam também. Elas têm uma importância singular. Pastora Vivi levantou a mão. Levantei, Rafa. Também agradecer aí a aula, só que eu queria esclarecer uma coisa, né? Ontem a gente estava falando sobre Baraque, né, que vai amaldiçoar o povo, e aí eu falei, já aproveitar que o André está aqui, vamos já aproveitar, né? Já perguntar, que eu gosto de causar também. E aí estava falando, eu vejo muito as pessoas falando o quê? Que Baraque se corrompeu, Baraque foi amaldiçoar o povo. Só que eu vejo o quê? Em todo momento, Baraque falando o quê? Eu só posso fazer aquilo que Deus mandar eu fazer. Se ele mandar amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, mas se ele mandar abençoar, eu vou abençoar. E aí ontem eu estava voltando de uma escola, né, que a gente estava fazendo a escola de unidade, estudando 5 ministérios, e aí eu estava conversando com o Davi, né, e aí a gente estava falando, ele falou, mas aí você tem que ver a intenção do coração da pessoa. Porque aí eu peguei só, né, um pedacinho do texto, que lá fala que eu não lembro agora o nome, falou lá, eu ia te cobrir de riquezas, de honra, Balão. mas o seu Deus não deixou que eu fizesse isso. Então, aí eu vejo, né, como o André falou, são linhas de entendimento também isso, ver que Baraque não era só aquele que se desviou, aquele que amaldiçoou Israel, ou somente não, Baraque ele deixou o coração dele se corromper e foi amaldiçoar o povo. Ixi, vamos lá, é complicado, né? Existem várias coisas para a gente pensar, né? Eu não me lembro exatamente todos os meandros, né, da história ali do Baraque para poder fazer uma análise literária ali exata, né? Mas Baraque está dentro do contexto do livro de Juízes, né? E aí tem muitas coisas a serem consideradas quando a gente pensa o livro de Juízes, né? Então, assim, tem várias nuances teológicas que a gente pode interpretar de várias maneiras, que a gente pode compreender de várias maneiras, né? Então, no caso aqui de Juízes, né, o que a gente precisa perceber? Que a estrutura literária do texto de Juízes, ela segue uma espécie de uma lógica, né? É quase que um ciclo. O que o autor, né, quem compilou, quem editou esse texto está querendo ensinar para a gente? Está querendo ensinar para a gente que o povo de Deus, ele está sem nenhum tipo de liderança, então o povo está perdido. Na medida em que ele se perde, ele acaba sofrendo as consequências de guerras de outros povos que oprimem ele. Quando Israel ali, né, os hebreus, eles clamam a Deus pedindo por salvação, mesmo eles tendo se desviado de Deus, Deus ele levanta um libertador para libertar o povo, e Deus responde, né, esse clamor, Deus sente essa dor do povo e livra o povo. E depois passa um determinado tempo, o povo se esquece de novo de Deus, e esse ciclo acontece novamente, novamente, novamente. Então, de maneira mestra, de linha mestra, assim, né, macro, né, do que a gente vê no livro de Juízes, o que a gente aprende? A fidelidade de Deus para com o povo infiel. Deus, ele é sempre fiel com o povo, Deus sempre responde às orações do povo, mesmo esse povo sendo infiel para com ele. Percebem? Então, você pode até problematizar o Baraque, o que está acontecendo ali nos meandros, os detalhes, mas há uma intenção, me parece, né, mais macro do autor do texto, em enfatizar o que? A fidelidade de Deus para com esse povo que é sempre infiel para com Deus.
Então, Deus não resiste a uma oração pedindo por socorro. Deus não desiste, né? E aí tem outras nuances teológicas que a gente vai perceber, né? Dentro desse contexto aqui bíblico, literário do Antigo Testamento, as coisas boas e ruins que acontecem são todas postas na conta de Deus, né? Então, aí eu não sei se é muito complicado também a gente falar sobre isso aqui, mas a corrente filosófica hebraica da época, o bem e o mal, vem de Deus. O povo aqui ainda não tinha essa percepção de que a bondade e a maldade são coisas separadas, né? Então, isso acaba também impactando a maneira como o texto é escrito, né? Como os personagens eles são construídos, né? Então, existem coisas ruins que acabam acontecendo dentro do texto bíblico, que muitas vezes são postas pelo narrador na conta de Deus. E não necessariamente foi Deus, né? Mas a visão de mundo do autor bíblico é essa. Bondade e maldade vem de Deus, né? Então, todos esses pontos, assim, sabe, Viviane, tem que ser levados em consideração para a gente poder interpretar e compreender os meandros de cada uma dessas histórias bíblicas. Sim, perfeito. Muito obrigada, esclarecido. Muito bem. Alguém mais? Ou tranquilo, de boa? Bom, então, em assim sendo, e sendo assim, André, muito obrigado por mais uma vez aqui atender gentilmente o nosso convite, nos enriquecer com essa aula que foi top, e foi só as pinceladas, imagina só, né? Se um dia a gente ter aí a honra de ter essa disciplina e outras com o André, né? Quem sabe um dia isso não acontece, né? Então, obrigado, André, pela disponibilidade aí do seu tempo, por nos atender, por nos enriquecer. Foi muito bom e, ao mesmo tempo, provocador, porque é certamente assim que a gente aprende, né? Quando a gente é movido, né, a pensar diferente, também a pensar fora daquilo que normalmente nós temos pensado, é que a gente realmente começa a quebrar os paradigmas e começa a entender que a nossa interpretação não necessariamente seja a mais correta. André, como temos feito, quero que você aí fale aí um tempo aí para a gente, né, dos materiais que você tem produzido, como a gente pode abençoar seu ministério, falar aí também da IPQ, né, da sua igreja, e também dos projetos, e como, de alguma forma, as pessoas que porventura se interessarem podem também ajudar nos projetos que você tem aí estado à frente, né? Também como que a gente te encontra aí nas redes sociais, embora muitos aqui dos nossos alunos já te sigam, né? Mas é sempre bom reforçar e deixar disponível para que todas as pessoas, porventura, possam manter contato aí contigo também. Maravilha. Quero mais uma vez, viu, Rafa, agradecer, viu, o convite. Privilégio meu estar com vocês aqui nessa noite. Quero agradecer cada aluno, cada aluna. Espero ter contribuído aí para essa pitadinha inicial aí do que é hermenêutica, e tenho certeza que você vai resolver todos os problemas aí hermenêuticos dos alunos e das alunas ao longo do semestre. Eu vou te chamar de volta, isso sim. E, puxa vida, olha, vocês podem me encontrar aí pela internet, André Anés, @AndréAnés, em todos as mídias sociais, aí, Instagram, estou à disposição lá para bater um papo com você, dialogar, conversar. Os meus livros, né, eles estão publicados pela editora Recriar. Então, se você acessar o site da editora Recriar, você vai encontrar lá livros que eu organizei, materiais meus. Tá? O mais recente é um sobre evangélicos e política, e aí fica a sugestão aí para você adquirir. Se quiser adquirir comigo, eu tenho alguns pouquíssimos exemplares aqui. Pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu vou colocar aqui até meu WhatsApp, vocês podem salvar aí. Vocês fiquem à vontade para fazer contato comigo. A gente tem aqui a nossa comunidade de fé, né? @oficialibq é a nossa igreja. E eu vou deixar aqui também o @Espaço Cultural Quitaúna.
E aí, se o Rafa me permitir, eu vou destacar um pouquinho mais esse, Por que é a favor. nossa associação, Associação Espaço Cultural Quitaúna. A gente tem uma associação aqui no nosso bairro, onde a nossa igreja está, e o nosso objetivo é, na verdade, a gente ampliar o repertório cultural de todo mundo que participa aqui, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso dando judô, inglês, libras, informática, reforço escolar, tem 1 milhão de cursos aqui, zumba, futebol. Ano que vem vai ter jiu-jitsu, um monte de coisa rolando aqui, com a intenção de ampliar o repertório das pessoas para que cada indivíduo se torne aí o protagonista da sua própria história, né? Esse é o nosso goal, esse é o nosso objetivo. Lá no Espaço Cultural Quitaúna, você vai encontrar o nosso site, você pode nos apoiar pelo Apoia-se, e vai ser uma alegria ter você como parceiro, vindo sonhar com a gente um pouquinho aqui o que a gente tem feito nesse pedacinho do reino de Deus que se reúne aqui em Quitaúna, em Osasco, São Paulo, tá bom? Fica aqui o convite para vocês conhecerem o trabalho. E vai ser uma alegria, quem sabe, te encontrar por aqui também. Também. Então fica aí, pessoal, os contatos, né? Para que vocês possam conhecer, porventura até mesmo, né? Visitar, hein, André, aí o Espaço Cultural, a IBQ, conhecerem mais de perto aí, e certamente ajudarem, né? Avançando-nos assim, então, no reino de Deus. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pela participação, né? Essa aula está gravada, daqui a pouco eu disponibilizo ela para que, assim como disse o Carlinhos, a gente possa rever quantas vezes forem necessárias, né? Porque esse é o tipo de aula que certamente a gente precisa rever outras vezes para que a gente assimile ainda melhor. Deus abençoe. André, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz. Ótima semana a todos. Beijo grande, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Deus Deus abençoe, André. abençoe.